Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski e na nossa aula de hoje, na anatomia do combate, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre movimentação. Então eu estou aqui com os meus bastões e a gente vai trabalhar, vai se mexer um pouco. Bora lá, vem comigo! Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo e, como eu disse, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de movimentação, deslocamento mesmo, mover, né, dar as passadas de um lado para o outro, porque um dos princípios mais importantes dentro de um combate é a movimentação. Eu sempre disse, né, que quem controla a distância controla o combate. Isso não tem nem o que tirar, nem pôr, né, isso já é um assunto antigo, já sempre bati nessa ideia de controle de distância, quem controla a distância controla o combate. Só que um pequeno detalhezinho que eu não mencionei antes é o fator de deslocamento, porque quem controla a distância controla o combate, mas quem controla a movimentação controla a distância, que por consequência controla o combate. E hoje a gente vai estar vendo uma delas, tá? A gente tem várias formas de deslocamento e hoje a gente vai estar aprendendo uma delas. Uma das movimentações que é relativamente simples de ser feita, tá? Não é necessariamente a mais simples, mas também não é a mais avançada. Você vai poder treinar facilmente aí na sua casa ou qualquer lugar aí que seja o seu treinamento. Perfeito? Tudo que você vai precisar, na verdade, é mais de, pelo menos aí uns 3 bastões, talvez, ou até mesmo uma fita adesiva, uma fita crepe que você possa passar aí no chão sem problema nenhum. Não precisa mais que isso para você conseguir trabalhar isso. Na verdade, né, em um segundo nível de movimentação, você nem sequer precisa desses bastões ou dessas marcações aí no chão. É só para você pegar, né, inicialmente essa movimentação. Então vamos lá? Aproveitei que eu trouxe aqui os bastões. Então deixa eu pegar os bastões aqui de treino mesmo, que eu acho que fica mais fácil de visualizar aí para você. Deixa eu deixar aqui do lado o restante. Então, basta eu pegar os meus bastões e fazer primeiramente um V aqui na minha frente, tá? Então faço 2 movimentações aqui na diagonal e uma aqui na ponta, formando um triângulo, né? E como o próprio nome já diz, é a movimentação de triangulação, justamente porque você vai fazer essa movimentação em triângulo. Nós temos 4 triângulos, 2 femininos e 2 masculinos, né? E nessas variações de masculino e feminino, temos o horário e o anti-horário. Hoje a gente vai, se der tempo, a gente passa pelos 4, tá? Mas a gente vai focar principalmente na triangulação feminina, certo? Que é esse triângulo quando ele abre, né? Então eu fico aqui na ponta do triângulo, certo? Então a gente tem 3 pontas aqui, eu fico bem aqui na ponta. E aí eu vou avançar para um lado ou para o outro. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Então primeiramente eu assumo a minha base de combate. Então vou estar com a minha arma à frente. Posso fazer isso com bastão, posso fazer isso com uma faca, tá? Aqui eu escolhi no caso o bastão, mas você poderia aplicar a mesma movimentação com a parte de lâminas. Então eu estou aqui na ponta do triângulo, tá? Então eu vou fazer um meio avanço para um lado, certo? Para o meu lado direito aqui no caso. Vou movimentar. Tá, deixa eu voltar um pouquinho, para não ficar muito confuso. Eu ia já adiantar um pouco a movimentação, mas para ficar um pouquinho mais claro, vamos fazer isso por partes. Nesse primeiro momento eu quero que você faça somente a movimentação, não vou nem usar o bastão nesse primeiro momento, tá? Só para não confundir demais. Então vamos fazer só a movimentação, não vou usar nem guarda, nem nada, deixar ela bem crua, bem quadrada mesmo, para que você possa fazer isso bem no passo a passo e não tenha nenhum tipo de dúvida, perfeito? Então vamos lá, da minha base de combate, base anteroposterior lá, então nesse caso eu estou com a direita à frente, com a minha esquerda atrás. Eu poderia fazer a mesma movimentação, simplesmente trocando a minha base, esquerda à frente e direita atrás. Nesse primeiro momento, vou estar colocando a direita. Depois a gente faz para o outro lado para ver como é que fica, perfeito? Então, direita à frente, esquerda atrás. Toda vez que eu for movimentar para a minha direita, então é como se eu tivesse aqui, ó, uma marcação, tá? Imagina que no meio do triângulo
a gente tem uma marcação. Vou até fazer aqui, que fica mais fácil. Então, digamos aqui, ó, vou dividir esse triângulo no meio. E depois vou dividir ele no meio de novo, tá? Então tem como se fosse um X, né, uma cruz, como preferir chamar, e o triângulo bem aqui no meio. Você pode fazer com uma fita também, faz o triângulo ali, depois coloca uma linha na vertical e outra na horizontal para você dividir essas extremidades. Então eu vou começar aqui em uma das pontas. Existe uma regra que eu gosto de chamar de regra de ouro da movimentação, tá? Embora ela seja uma regra relativamente simples, é aí que o pessoal tende a se confundir, porque às vezes começa a fazer a movimentação, se perde, não sabe qual perna mexe, qual perna que vem depois, e já para evitar isso, para matar isso logo de cara, eu quero colocar, né, essa regrinha de ouro para que você não tenha dúvidas, perfeito? Então assim, imagina aqui os quadrantes, tá? Então eu tenho esse quadrante, eu tenho esse quadrante, eu tenho esse quadrante, eu tenho esse quadrante, certo? Então eu tenho o lado direito, tá? A minha direita no caso, meu lado direito, meu lado esquerdo, certo? Tenho na frente e atrás, perfeito? Então parte de trás, parte da frente, direita e esquerda. Faz sentido? Perfeito. O que a gente precisa definir aqui é a movimentação que, toda vez que eu for movimentar para a direita, mexe primeiro a perna direita. Toda vez que eu for movimentar para a esquerda, mexe a perna esquerda. Parece óbvio, mas assim, é normalmente aí onde o pessoal se engana, eles perdem ali, se confunde, perfeitamente normal, tá? Mas é só para deixar isso claro. Quando eu vou para a direita, perna direita primeiro que mexe. Quando eu vou para a esquerda, perna esquerda primeiro que mexe. Quer ver? Então vamos lá. Então tá aqui o triângulo, certo? E tá aqui a nossa cruz. Então eu quero ir para frente, perfeito? Então é para esses quadrantes aqui que eu quero me deslocar. Só que eu quero ir para qual lado? Para a direita ou para a esquerda? Nesse caso, eu estou escolhendo ir para a direita. Então, a primeira perna que mexe é a minha perna direita. Então eu vou fazer direita e depois eu corrijo a minha base com a esquerda, certo? Agora eu quero ir para o outro lado. Logo, qual é a perna que mexe primeiro? Ainda eu quero ficar nesse quadrante superior aqui, porém para qual lado que eu quero ir? Para a esquerda. Logo, perna que mexe primeiro é a esquerda. Às vezes acontece do aluno querer fazer isso. E é onde ele acaba se confundindo, tropeça, cai, confunde, trava, enfim, acontece o que você imaginar aí. Então, para quebrar essa parte, é a regra de ouro, direita para direita, esquerda para esquerda. Logo, se eu quero ir para a esquerda, perna esquerda movimenta primeiro, depois eu só corrijo com a direita, certo? Então, aqui meio caminho andado, né? Essa é a parte relativamente fácil, onde todo mundo consegue ir sem problema nenhum. É agora que começa a complicar. Agora eu tenho que voltar lá para a minha primeira extremidade, lembra lá? Lá onde eu comecei. Só que agora, como é que eu faço? Eu movimento a perna esquerda, eu movimento a perna direita, é aqui que a coisa desanda. O cara troca de base. Se você não seguir a regra de ouro, isso vai acontecer com muito mais frequência do que você pode imaginar. Vai confundir, vai trocar base, vai errar a passada, vai errar o movimento. Então lembra lá da regra de ouro, sempre direita para direita, esquerda para a esquerda. Por que eu estou repetindo isso? Porque mesmo, né, eu repetindo e repetindo para os alunos, mostrando visualmente com detalhes e gráficos e tudo mais, ainda acontecem os erros. Imagina se eu não explicasse. Aí que ia ser uma confusão total. Então vamos lá. Então aqui estou no quadrante superior, certo? Eu quero ir para o quadrante inferior. Até aí sem problema nenhum. Só que eu quero ir para onde? Para a direita. Logo, a perna que eu tenho que movimentar primeiro é a minha direita. Normalmente o pessoal tende a movimentar a perna de trás, porque eles colocam na cabeça que eles têm que movimentar a perna que está mais próxima de onde eles querem chegar. Por exemplo, quando eu estava aqui do outro lado, eu quero ir para a esquerda. Qual perna está mais próxima de chegar à esquerda? A esquerda. Então ele movimentava a esquerda e depois a direita. Quando ele estava lá atrás, aqui no começo, ele falou, eu quero ir para frente. Qual perna está mais próxima? A direita. Então, eu movimento a direita.
Parece fazer sentido, certo? Perfeito, só que não é em todas as vezes que isso funciona. Para frente funcionou legal, para minha esquerda funciona legal, porém para trás não vai funcionar tão bem. Se eu movimentar primeiro a perna esquerda e depois a direita, eu vou ter trocado de base. Lembra que eu estava com a direita à frente e a esquerda atrás. Aqui eu inverti e não é o que eu quero, certo? Então, nesse caso, estou aqui desse lado, direita à frente, esquerda atrás. Eu quero ir para aquele quadrante. Que lado que ele é? Lado direito. Então eu movimento primeiro a perna direita. Então, direita primeiro, e aí eu corrijo a minha base com a esquerda, certo? E aí eu fiz a movimentação da triangulação no sentido anti-horário no triângulo fêmea. Então, mais uma vez, direita para direita, esquerda para esquerda, direita para direita. Perfeito? Então, pode fazer essa mesma movimentação, não precisa de nenhuma arma em mãos, não precisa de guarda nesse momento, pode colocar só o triângulo ali, se preferir, coloca, né, a cruz ali no meio para facilitar um pouquinho. Feito isso, você pode tirar, né, os bastões na horizontal, deixar só o da linha aqui, né, na vertical, para dividir direita e esquerda. Então eu sei que perna direita, direita, lado esquerdo, perna esquerda, vou voltar para o lado direito, perna direita e corrijo com a esquerda. Perfeito? É a mesma coisa se eu fosse fazer para o outro lado. Então digamos que ainda nessa base, tá? Não troquei de base, não coloquei a esquerda à frente, eu ainda estou com a direita à frente, só que agora eu quero fazer o sentido contrário, ainda na triangulação, né, feminina, só que agora indo para o outro lado. O que eu vou fazer? Tá aqui, direita e esquerda, quero ir para a minha esquerda, certo? Então, primeiro a esquerda, e aí o que eu faço depois? Trago a direita corrigindo a base. Tomar cuidado para não fazer isso aqui, porque se eu faço isso aqui, o que eu acabei de fazer? Trocar a minha base. Lembra que eu estava com a direita à frente, certo? Então eu estava nessa posição, direita à frente, esquerda atrás. Movimento, acaba acontecendo o quê? Esquerda fica à frente. Não é o que eu quero. Então, só tem que tomar cuidado com essa ideia. Movimentei esquerda, corrige a base, direita à frente. Vou para o outro lado, que lado que é aquele? Meu lado direito. Então, qual perna que mexe primeiro? Direita e depois esquerda. Perfeito? Para voltar, eu quero ir para o lado esquerdo. Logo, perna que mexe primeiro é a esquerda e depois a direita. Novamente, só tomar cuidado, às vezes acontece de trocar a base novamente. Então, movimentei a perna esquerda, trouxe a direita e fiz a volta contrária, certo? No sentido, pro outro lado, né? Sentido horário no triângulo feminino. Tudo isso só usando movimentação de perna, certo? Agora eu vou até tirar aqui os bastões, tá? Agora que a gente mais ou menos já sabe essa ideia, usar só o triângulo aqui, tá? Agora eu posso colocar isso em guarda, então eu posso levantar lá os braços, né? Fechar lá os cotovelos, fechar bem a mão e fazer essa mesma movimentação. Então direita para direita, esquerda para esquerda, direita para direita, certo? Uma coisa que pode acontecer é você querer ficar olhando para o chão. Evite isso, tá? Não vou dizer que não pode, que não deve ser feito, embora não seja aconselhável, certo? Eu já explico por quê, mas já é para você forçar a quebrar essa ideia, tá? Não ficar olhando aqui pro chão. É instintivo, porque você vai estar movimentando ali, não sabe exatamente para onde você está indo, mas assim, evita fazer isso. E eu te digo por quê. Imagina que você está no combate, tá lá lutando com o seu agressor e aí você tem que ficar tipo olhando para o chão para onde você vai movimentar. Não funciona, certo? As chances de você ser atacado são enormes. Então você tem que olhar sempre para frente. Aqui não é diferente. Toda vez que você for movimentar, você tem que olhar olhando para frente. Mesmo que você vá para o lado, mesmo que você vai para trás. Mesmo que isso signifique, por exemplo, se você está usando, sei lá,
bastão ou qualquer outra coisa no chão, às vezes pode acontecer, na hora que você vai movimentar, você acaba chutando o bastão, acaba pisando em cima, tá tudo bem, tá? Arruma lá depois de novo, não tem problema, mas o importante é condicionar condicionar nessa movimentação a não ficar olhando para o chão, certo? Vai ser mais difícil, com certeza, mas a longo prazo isso faz toda a diferença. Então vamos lá. Lá na ponta do triângulo, então guarda alta, eu faço a movimentação para um lado, vou para o outro lado e aí retorno com a direita. Direita à frente, esquerda atrás, guarda alta olhando para frente. Consegui fazer isso? Perfeito. Faço de novo. 1, 2, 3. Certinho, sem problema nenhum. Vou fazer isso várias e várias vezes, quantas vezes forem necessárias, até o infinito 2 vezes ou até parecer que nasceu sabendo. Perfeito? Para o outro lado a mesma coisa. Base de combate lá, direita à frente, esquerda atrás, movimento. Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Direita terminou à frente, esquerda terminou atrás, guarda alta, olhando para frente, os bastões estão nos lugares, perfeito. Faço de novo, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita. Novamente, tudo saiu como planejado, essa é a ideia, certo? Então assim, não precisa ter pressa, tá? Não precisa fazer correndo, querer fazer rápido, enfim, né? Faz com tranquilidade, perfeito? Então aqui, como eu disse, é a movimentação mais quadrada quanto possível, bem lento, progressivo, vai para um lado, para o outro e assim por diante. Fez isso várias e várias e várias vezes, aí você vai colocar a sua arma, nesse caso o bastão. Então posso começar lá sem movimentação nenhuma do bastão, tá? Só na movimentação de perna mesmo, igual a gente estava fazendo anteriormente, só que agora condicionando a minha base, condicionando ali a minha base de combate. Por que que é importante a gente estar treinando essa movimentação? Deslocamento para solo irregular, tá? Então assim, diferente de um tatame, um octógono, um ringue ou qualquer que seja aí o ambiente que você esteja acostumado a treinar, ele é diferente, né, de um ambiente urbano. Aqui mesmo que a gente esteja aí, sei lá, tipo, na grama aqui, que ela já é bem desnivelada, tem vários buracos, etc. Ainda assim ela é mais ou menos plana, certo? Diferente do ambiente urbano, onde vai ter pedra, vai ter tijolo, vai ter meio fio, vai ter buraco, vai ter vários tipos de desníveis diferentes. Então, a chance de você acabar caindo é muito grande, certo? Então você precisa ter esse condicionamento de tatear o chão, tá? E não arrastar o seu pé, certo? Se você arrasta e tem um desnível, a chance de você acabar caindo é muito, muito grande. Principalmente se você estiver andando para trás. Quantos vídeos, né, a gente já viu aí de situações reais onde estava o operador, podia estar armado com uma arma de fogo, podia estar com uma faca, podia estar com uma bastão, podia estar com qualquer coisa, ele está indo para trás e acaba indo para o chão, justamente por não ter esse controle da movimentação. As pessoas caem no chão sozinhas porque elas não têm controle da movimentação. Só por isso, se elas tivessem esse controle, esse domínio da movimentação, elas não teriam caído, perfeito? Então vamos lá. Triangulação ainda feminina no sentido anti-horário. Então estava lá, posição avançada, direita ainda à frente, esquerda atrás, posição avançada. Vou deslocar lá para frente. Então, lembra lá? Direita para direita, esquerda para esquerda. Posição avançada, arma à frente, minha mão alta lá, movimenta para a direita, certo? Um passo de cada vez. Vou para a esquerda, mantém a mesma coisa. Cuidado para não deixar o bastão cair, cuidado para não ficar olhando para trás, cuidado para não trocar a base, tá? Vários pequenos erros que podem vir a acontecer. Então, estava lá do outro lado, movimentei, recua lá para o outro lado, voltando à posição inicial, fechei o triângulo, certo? Então, 1, 2, 3. Ou posso fazer em par, né, já que eu estou movimentando as duas pernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mesmo que você não consiga utilizar isso em combate, né? Isso eu até costumo brincar com os alunos, mesmo que você não aprenda nada aqui, no mínimo, você vai aprender a dançar valsa. 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá. Não tem segredo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Para o outro lado, lado esquerdo, a mesma coisa. Então, esquerda movimenta primeiro. 1, 2, certo? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Dá umas passadas bem exageradas ali mesmo para condicionar essa movimentação, tá? Então, terminei com a base esquerda à frente. Base esquerda não, desculpa, perna direita. Perna esquerda atrás, perna direita à frente, guarda alta, perfeito. Dando sequência lá então. Se eu fizesse isso para o outro lado, esquerda à frente, certo? Então já começando já com o bastão, tá? Então esquerda à frente, a mesma estrutura, as mesmas regras. Esquerda para esquerda, direita para direita. Nada mudou, certo? Então eu estou aqui com o bastão à frente, mão viva lá em cima, esquerda à frente, direita atrás. O que eu faço? Quero ir para esse lado, esquerda para a esquerda, corrige com a direita. Direita para a direita, corrige com a esquerda. Quero ir lá para trás, para o quadrante do lado esquerdo. Então, esquerda, e aí só corrijo com a direita. Perfeito? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso indo para o lado esquerdo, né, no sentido horário, perfeito? Com a esquerda à frente. Se fosse o sentido anti-horário, mesma coisa. Esquerda à frente, bastão à frente, mão viva em cima, direita lá atrás. Movimenta, perna direita, lembra lá? Meio, direita para direita, esquerda para esquerda. Então, direita, esquerda, certo? Tomar cuidado aqui para não trocar a base. Acontece de fazer isso, tá? E eu fico meio base avançada, meio base recuado, o bastão fica mais ou menos para frente, mas na verdade a perna direita está na frente, então acaba se confundindo. Então, esquerda à frente, movimenta primeiro a perna direita, depois só corrige com a perna esquerda. Então, esquerda à frente, direita atrás. Vou para o outro lado, para a esquerda, esquerda, corrige com a base direita. Vou lá para trás, para o lado direito, aí movimenta direita, corrige com a esquerda. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? E termina ali no mesmo ponto onde começou. Mais uma vez lá, só para garantir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Dando continuidade lá na movimentação, então. Agora a gente pode começar a colocar os traumáticos, as movimentações de bastão mesmo. É aqui que o bicho pega, né? Aqui onde normalmente o pessoal tende a se confundir bastante. O cara vai lá, faz, né, sem bastão, sem guarda, só para pegar essa movimentação de perna mesmo, depois coloca a guarda, consegue fazer sem problema, coloca o bastão, vai, consegue fazer. Às vezes acontece pequenos erros, mas consegue fazer sem problema. Quando coloca a movimentação, aí que o negócio desanda, tá? Mas vamos trabalhar com calma, vamos colocar poucos movimentos, tá? Vamos aumentar muito a sequência, colocar aí 5 movimentos tá legal, tá? Normalmente trabalha uns 12 a 20 movimentos dentro dessa movimentação, mais 5 só pra gente começar aqui já vai ser mais que o suficiente, perfeito? Então vamos lá, posição avançada, comecei aqui na ponta do triângulo, certo? Igual a gente já trabalhou anteriormente. Vou começar no sentido anti-horário. Você vai fazer para o sentido horário, sentido anti-horário, perna direita à frente, perna esquerda atrás, não faz diferença, tá? O importante é trabalhar as
variações. Por que que é importante trabalhar essas variações? Porque quando a gente trata de um cenário de um ambiente urbano, nenhum cenário pode parecer novo, tá? Nenhum cenário pode, o que eu quero dizer é algo assim, nenhuma condição, nenhum cenário pode você pensar algo como, nossa, quem diria? Ou, nossa, e agora o que eu faço? Né? Pode passar pela sua cabeça algo como, eu não sou o melhor nisso, mas já fiz em algum momento, então sei o que fazer aqui, certo? Você pode dizer, eu não sou o melhor em, né, movimentar ali com a perna esquerda à frente ou com a perna direita à frente, mas eu já trabalhei isso em algum momento, então eu sei o que fazer, perfeito? Essa é a ideia. Agora, por exemplo, digamos que você tenha que movimentar para o outro lado e falar, nossa, quem diria que isso poderia acontecer? Né? Isso jamais pode passar na sua cabeça, perfeito? Então, por isso que a gente trabalha todas as variações. A gente vai ver aqui pelo menos mais uma variação dentro desse arquétipo aqui de movimentação, perfeito? Mas antes vamos colocar lá a movimentação. Então, como é que vai funcionar, tá? Então, para cada movimento que eu fizer, eu vou colocar um ataque, certo? Então, eu estou aqui na ponta do triângulo, vou movimentar uma vez. Isso é o que a gente estava fazendo até então, certo? Eu simplesmente movimentava, ia para o outro lado e fechava a movimentação do triângulo. O que eu vou fazer agora é movimento e coloco um ataque, perfeito? Vou para o outro lado, movimento e coloco outro ataque. Vou lá para trás, retornei à posição, coloco outro ataque. Vou para frente de novo, outro ataque. Vou para o lado de novo. Bom, 5. E aí eu poderia continuar fazendo outros ataques, 6, 7, 8, 9, 10, mas para a gente não confundir muito, para não ficar muito extenso essas movimentações, vamos manter nesses primeiros 5, perfeito? Então aqui eu terminei estocando, só que eu não terminei fechando lá a movimentação. Não tem problema, vou vou repetir a movimentação daqui. Então eu vou, retorno lá, e aí coloco o movimento 1 de novo, movimento para o outro lado, coloco o movimento 2, movimento para o outro lado, 3, agora aqui eu já faço 4, e aí no meu próximo movimento, estoco com 5. Ó, já terminei numa outra ponta novamente. E aí eu vou de novo, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu terminei, né, na posição que eu tinha começado. Então dei basicamente 3 voltas para voltar aqui. Só que você vai fazer isso várias e várias e várias e várias vezes, certo? Então faz 1, 2, 3, 4, 5. Como é que eu coloco essa movimentação? Como normalmente o pessoal tende a se confundir nessa etapa, eu sempre sugiro o seguinte: desloca, ataca. Desloca e ataca, desloca e ataca. Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro você vai deslocar, movimentei. Agora coloca o ataque. 1, por exemplo. Vai para o outro lado, coloca o 2, volta à posição. Retorna, 3, volta à posição. Vai para o outro lado, 4, volta à posição. Então faz isso sempre, desloca, coloca o ataque, desloca, coloca o ataque. Se você quiser ganhar mais familiaridade com a arma e com a movimentação, basta você fazer essa mesma sequência, trabalhando sempre o mesmo ataque. Por exemplo, posso fazer 1, 1, 1, 1, 1, 1. Aí eu posso trocar, fazer o 2, 2, 2, 2, 2, enfim, posso colocar o 3 depois, 3, ou só o 4, ou só o 4, só o 5, só o 5, só o 5, enfim, né? Eu posso trabalhar isso de forma intervalada, né? Colocar um movimento ali de cada vez e depois colocar todos na sequência. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Legal. Agora vamos avançar para o outro nível. Então eu vou fazer isso, fiz isso no sentido anti-horário, certo? Agora eu vou fazer isso no sentido horário. É igual, só que diferente, mas mesmo assim o pessoal tende a se confundir. Então vamos lá.
direita à frente, arma da perna à frente, movimentei esquerda, lembra lá, desloca e ataca. Então, esquerda, direita, 1, perfeito? Vou para o outro lado, direita, esquerda, 2, vou voltar lá para trás, esquerda, direita, acho que aqui eu falei errado, era direita e esquerda, mas tudo bem. 3, avança, esquerda, direita, 4, direita, esquerda, 5, certo? Recuando novamente, esquerda, direita, 1, esquerda, direita, 2, esquerda, direita, 3, esquerda, direita, 4, esquerda, direita, 5, certo? Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, chutei o bastão, e 5. E terminei aqui novamente. Então, faz o deslocamento, coloca o ataque. Faz o deslocamento, coloca o ataque. Novamente, se for preciso, coloque os ataques de forma individual. Então, só pelo 1, só pelo 2, só pelo 3, só pelo 4 ou somente pelo 5. E aí você começa a trabalhar dentro da sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz isso várias e várias e várias e várias vezes sem pressa, tá? Coloca uma movimentação bem gradual, bem lenta, bem progressiva, certo? Por que essa movimentação ela é tão relevante, tá? Por que eu gosto muito de trabalhar a triangulação? Porque dentro da triangulação você basicamente trabalha várias outras movimentações. Você trabalha meio avanço, meio recuo, avanço total, recuo total, passada lateral. Só aí já foram pelo menos 5 movimentações diferentes e você trabalha dentro dessa mesma movimentação. Em vez de você só trabalhar, não, hoje eu vou fazer só meio avanço, meio recuo, por exemplo, né? Ou avanço total, recuo total, ou passadas laterais. Você pode trabalhar todas elas dentro do mesmo exercício, dentro do mesmo cenário. Então você potencializa ainda mais, né, o seu treinamento, certo? Fizemos isso para o lado anti-horário, sentido anti-horário e para o sentido horário, colocando a movimentação. O que mais que eu posso colocar ainda dentro dessa mesma movimentação? Eu posso alternar, depois que eu já peguei bem essa ideia da movimentação, né, de ir para um lado, de ir para o outro lado, eu posso alternar os pontos de início. Então eu lembro que eu estava começando sempre aqui, certo? Eu posso fazer isso de duas formas. O primeiro jeito não muda muito, tá? Não faz uma grande diferença. O segundo jeito muda um pouco mais. Então assim, seria o quê? Então eu comecei nesse primeiro ponto, o que eu poderia fazer é começar de um outro ponto. Então eu pego aqui, numa outra extremidade, e faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Poderia ir daí na outra ponta e fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse é o jeito que eu falei que não muda muita coisa. Sofre uma pequena mudança, mas não muda tanto assim. A segunda forma de fazer é você manter a direção que você está executando a movimentação, tá? Então nesse caso aqui eu estou de frente para você, eu apenas troco a ponta do triângulo. Como assim? Então eu estava nessa extremidade, agora eu avanço aqui para essa e começo sempre a partir desse movimento. Por que isso é importante? Porque a sua movimentação muda, tá? Então você começa a mesclar movimentações de ataque com deslocamento de pernas, tá? E isso começa a se tornar mais familiar. Por que eu digo isso? Um dos meus professores, muito tempo lá atrás, quando eu treinava taekwondo ainda, certo? A gente tinha um negócio que a gente chamava de fórmula. Era uma movimentação lá, tipo um kata da vida, você fazia uma combinação de movimentos lá, ficava indo para um lado para o outro, perfeito. Só que toda vez que a gente ia trabalhar fórmula, eu sempre executava a mesma movimentação do mesmo jeito. E quando eu digo do mesmo jeito, era tipo no mesmo ponto, eu ia lá para um tatame, ficava no mesmo ponto do tatame, olhando para a mesma direção, fazendo exatamente a mesma coisa todas e todas e todas as vezes.
Eu não tinha percebido isso ainda. Para mim era uma coisa natural. Chegava no mestre e falou, Flávio, vai lá treinar a fórmula agora. Eu falei, tá bom. Eu ia lá, chegava na posição e começava a fazer a fórmula. Aí ele notou uma coisa interessante. Ele falou assim, Flávio, beleza, tá certinho. Só faz uma coisa, agora só muda, começa olhando para lá. Eu sempre estava acostumado a olhar para a parede, né? Ele falou, começa olhando para lá. Bom, tá, nada demais. Virei para o outro lado. Vai, começa. Foi 1, 2, 3 movimentos, eu travei. Eu não sabia o que fazer depois. Cara, o que eu vou fazer? Tipo, por que isso aconteceu? Porque era tão familiar para mim esse deslocamento, essa movimentação, né? Eu sempre olhava assim, a parede, fazia o segundo movimento, olhava para o outro lado, tinha um espelho, fazia para o outro lado, tinha um quadro. Então eu associava esses pontos como referência na minha movimentação. E a partir do momento que eu comecei olhando para um outro lado, quando eu fiz a movimentação, eu falei, cadê a parede? Cadê o espelho? Cadê o quadro? Aí já confundi tudo. Então aqui serve muito bem para isso, né? Você trocar essa posição serve para você ganhar essa familiaridade na movimentação, para que você não fique engessado, porque normalmente isso é o que iria acontecer. Você sempre está acostumado a fazer o quê? O 1 avançando, o 2 indo para o lado, o 3 indo para trás. Então você faz 1, 2, 3. Só que aqui você já começa trocando isso. Você já começa onde? Em vez de avançar, você faz isso para o lado. Então você quebra, né, esse condicionamento. Tá? Então você acaba ficando mais flexível nessa parte. Tá? Então, ao invés de você ficar sempre engessado na mesma movimentação, você se torna mais flexível. Agora, indo para trás, em vez de ser, antigamente era o que? O 3 ou o 4, agora eu coloco o 2. E para avançar, se torna o 3. Para o outro lado, o 4. E aqui eu termino no 5. Lá no primeiro ponto que eu fazia anteriormente. Só que eu comecei aonde? Aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Fiz isso algumas e algumas vezes, tá? Troco o ponto novamente. Em vez de começar nesse ponto aqui, eu vou começar onde? No outro. Então, começa a posição inicial aqui, vai lá para trás. Lembra? Direita primeiro, esquerda depois. 1, depois avança pelo 2, para o outro lado 3, recua pelo 4, estoca 5, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, certo? E aí faço isso, uma ponta, outra ponta, isso várias vezes. No sentido contrário, a mesma coisa. Então eu fazia no sentido horário, certo? Começando sempre por essa ponta. Aí basta eu trocar e fazer começando pela outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí começa de novo. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu errei o pé, era a esquerda primeiro. 5. Como eu disse, acontece. É sempre lembrar da regra: direita para direita, esquerda para esquerda. Você vai errar perfeitamente normal. A ideia é você tentar minimizar os erros, tá? Quantas vezes você vai errar? Não sei. A ideia é tentar diminuir. Se você errar, tipo, sei lá, 10 vezes, é tentar errar 8, depois 7, depois 5. 0 provavelmente nunca vai acontecer, mas a gente tenta minimizar isso ao máximo, perfeito? Então fizemos para um lado, fizemos para o outro, alternamos as posições, colocamos isso só movimentação de perna, depois só movimentação em guarda, depois só movimentação com o bastão e depois colocando os ataques. Conforme você vai avançando e vai desenvolvendo isso, você vai para o último estágio. Qual seria esse último estágio? Você colocar isso de forma fluida. Tá? Então tudo que a gente fez até agora foi bem quadrado, bem passo a passo. Então movimenta uma perna, movimenta a outra, ataca. Movimenta uma perna, movimenta a outra, ataca. E assim por diante. Então conforme você vai fazendo isso e vai fazendo cada vez mais rápido, tá? Porque você já vai ficando mais condicionado e se torna mais fluido. Então a ideia é basicamente como é que funciona na movimentação fluida. Repara aqui, tá? Uma vez só, como a gente estava fazendo. Então eu fazia um passo, outro passo, ataca. Um passo, outro passo, ataca.
um passo, outro passo, ataca. Isso era o que a gente estava fazendo, certo? Bem quadrado, bem progressivo. Agora, a ideia é que você faça isso de um pouco mais, mais mesclado, certo? Então você combine mais as movimentações. Então, enquanto eu estou avançando, eu já estou atacando. Então, qual que é a ideia? Antes de o meu segundo pé chegar lá no final, o meu movimento já tem que ter saído. Então, antes o que eu fazia? Movimentava um, colocava outro pé no chão e aí colocava o ataque, certo? Movimentava um pé, movimentava o segundo e aí colocava o ataque. Agora, a ideia é movimento o primeiro. Antes do segundo chegar, meu movimento já saiu. Pro outro lado, movimento o segundo pé. Antes do outro pé chegar, eu já ataquei. Pro outro lado, movimento. Antes do outro pé voltar, eu já ataquei. Então, movimenta, certo? Movimenta. E aí começa de novo. E aí de novo. E aí de novo. Então faz isso bem lento para que você perceba essa movimentação. Porque às vezes você vai fazer rápido e aí você não sabe se realmente você atacou antes do próximo pé chegar. Então assim, movimentou, já começa a fazer o ataque, traz o pé. Movimentou, já começa a fazer o ataque, traz o pé. Movimenta, começa a fazer o ataque, traz o pé. E aí você começa a colocar a velocidade. E aí fica um movimento mais natural, certo? Aí você chega no nosso último nível, que é o que a gente vai trabalhar agora, que é quando eu vou estar movimentando e quase não vou parar na triangulação. Seria o quê? Eu estava fazendo o quê? Ia para um lado, atacava, tá? Isso já durante o percurso. Ia para o outro lado, já atacava e continuava o percurso. Agora eu vou tentar fazer isso quase que sem parar. Como é que funciona isso? Movimentei a perna. Em vez de eu colocar essa perna no chão aqui, quando ela está aproximando, eu já desloco ela para a lateral. Então ela veio e já foi. Quando eu vou corrigir a base, eu faria o quê? Isso, certo? Antes de fazer isso, eu já trago ela lá para trás. E aí eu venho e corrijo a base de novo, certo? Então ele vai, dessa forma. Então eu não chego a colocar o outro pé no chão. Ele já desloca e já desloca, desloca. Só que você só vai conseguir fazer isso se você seguir esse passo a passo. Colocar um pé depois do outro, depois o ataque. Feito isso, você coloca isso junto com os ataques. Então, movimentou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Fez isso diversas vezes, então movimentou, antes do pé chegar e encostar no chão, você já avança ele. E aí fez isso de novo, você já está apto a tirar os bastões ou a fita, enfim, não sei exatamente o que você colocou no chão, e fazer isso utilizando somente a sua imaginação espacial. Imagina a ponta do triângulo ali em um ponto ali do chão e aí faz a mesma movimentação. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim, não é o foco necessariamente dessa aula, mas isso você pode fazer várias vezes. No sentido contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma coisa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, até o fim. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula sobre movimentação, sobre especificamente
triangulação, sentido horário e sentido anti-horário. Treine, execute, masterize e eu te vejo na nossa próxima aula. Mabuhay!